minha gente. Boa tarde, cheguei. Atrasada. Estava numa reunião importante. Entrando agora, a gente estica mais um pouquinho. E vamos começar nossa semana. Estamos com problemas. Ah, eu sabia, né, LinkedIn? Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu tentar abrir só um. Ele se confunde porque eu tô no Instagram, certo? Tô. Eu atraso um pouquinho, vocês me abandonam. Não tem problema. Vai ficar gravado. Depois a gente assiste juntos. Tô entrando no LinkedIn agora. Acabei de criar o evento. Vamos lá? Vamos falar sobre Java? A gente já fez a nossa base de linguagem de programação na semana passada. Já passei muita informação relevante para vocês na semana passada pra gente começar esse processo juntos, tá? E aí a gente vai começar a falar das linguagens, né? Que eu dei a base de o que é back, o que é front, atuação web, atuação mobile. Oi, Silvio, seja bem-vindo. Atuação dados, né? Falamos sobre isso na semana passada. E a gente vai começar pelo clássico dos clássicos hoje, Java, que é inclusive uma linguagem que eu adoro. Adoro recrutar e contratar Java, faço parte das comunidades de Java. Então, para mim, Java é realmente o clássico dos clássicos. Como sempre, 3 dicas pra gente se falar aqui. Vamos começar então sobre... vamos começar falando sobre explore a estrutura de classes e objetos, conceitos centrais de Java, criando uma classe simples. Vocês têm que enfiar na cabeça de vocês. Eu até fiz um post sobre isso. Eu fiz um post sobre isso semanas atrás. Quer ver? Deixa eu achar. Que eu escrevi assim, ó. Por que aprender a lógica de programação é mais importante que dominar várias linguagens? Comecei esse papo com vocês. Foi no dia 23 de outubro. Oi, Carol, seja bem-vinda. Lógica de programação sempre vai ser mais importante do que vocês entenderem a linguagem especificamente, porque a lógica de programação é a mesma para várias linguagens. Quando vocês entenderem lógica, vocês vão conseguir entender a aplicação de diferentes linguagens. E vocês vão conseguir, inclusive, serem os experts que vão recomendar o uso de uma linguagem ou de outra. E para vocês entenderem Java, vocês têm que começar por isso. Estrutura de classes e objetos. São os conceitos centrais de Java. Vocês já devem ter ouvido falar em linguagem orientada a objeto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Deixa eu até pegar o conceito aqui. Linguagem orientada a objetos. Programação orientada a objetos, POO ou P, segundo as suas siglas em inglês, é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, também conhecido como atributos, e códigos, na forma de procedimentos, também conhecidos como métodos. Quando a gente pensa em Excel, vamos dar essa viajada juntos aqui? Quando a gente pensa em Excel, a gente consegue visualizar de uma forma muito basal, de uma forma muito básica, como é que a organização dos dados está feita. Como é que a gente visualiza a organização dos dados? Em linhas, em colunas, certo? A linguagem de programação orientada a objetos pode conter dado em forma de campo, que são os atributos, e código, na forma de procedimento. Procedimento é o comando que eu preciso dar para aquele negócio dentro do meu software, dentro do meu aplicativo funcionar. Quando vocês conseguirem entender essa lógica, vocês conseguem entender a linguagem de programação. Fica muito mais fácil de visualizar a linguagem de programação. Então, tem que começar entendendo classes e objetos e para ganhar prática, criar uma classe simples. Eu falei para vocês sobre como praticar dentro da área de programação. A gente falou sobre isso na semana passada. E eu indiquei para vocês o HackerRank e indiquei para vocês... onde é que tá? HackerRank e mais um. Code Wars. Foram as duas que eu
eu indiquei para vocês praticarem e para fazer comparação de sintase. Então, comecem explorando estrutura de classes e objetos. Eu preciso entender programação. Por onde que eu começo? Joga no Google, estrutura de classes e objetos. Busque no YouTube aulinhas sobre isso. Esse é o básico que vocês têm que entender. Uma coisa que é muito importante que vocês absorvam, gente. Linguagem de programação é igual aprender um novo idioma. Tu não vai aprender um novo idioma por conjugação de verbo. Tu vai aprender um novo idioma dizendo Hello, I am Mariana. My name is Mariana. How are you? Tá? É por isso que vocês vão começar. Lele, Leonardo, Stephanie, Marquese, Noelle, Robinho, sejam bem-vindos, pessoal. É isso, tá? Então comecem explorando a estrutura de classes e objetos, conceitos centrais de Java, criando uma classe simples. Já comecem a praticar. Pratique manipular coleções. 3. List, set e map. É importante para gerenciar dados de maneira eficiente. Eu vou dizer para vocês que Java, eu gosto tanto de Java, porque Java, além de ser super robusto, é uma linguagem de programação muito robusta, ela não dá tanta abertura para fazer puxadinho no código-fonte. Ela é robusta, sabe? Ela já tem as coleções muito definidas. Esportes radicais, esquece, sejam bem-vindos. Já tem as coleções muito bem definidas. E ela é maravilhosa, tanto para desenvolver software, quanto para gerenciar dados. E 92% de todos os dados que existem hoje no mercado tiveram origem nos últimos 2 anos. Antes disso, a gente não gerava dados. A gente não se preocupava com dados. A gente começou a falar sobre analista de dados, analista de business intelligence, só um minuto. Há uns 4, 5 anos, tá? Foi a esse tempo que a gente está falando em dados. Então, pensem que Java é a linguagem de programação que vai ajudar vocês a dar uma base para gerenciar dados de maneira eficiente, usando as coleções. E essas 3 são as principais. Então, vamos botando... Eu falei para vocês do caderninho de recolocação profissional. Vamos fazer um caderninho de estudos de tecnologia? E aí, se a gente quiser estudar Java, a gente vai começar por aí. Oi, Fih, seja bem-vindo, que bom te ver aqui. A gente vai começar, então, estrutura de classes e objetos, tá? Aulinha número 1 de Java. A segunda aulinha, coleções. Essas 3, list, set e map, tá? E a terceira dica pra gente encerrar essa live sobre Java. Teste de desenvolvimento de uma aplicação básica aonde? No Eclipse ou no IntelliJ, para entender o fluxo de trabalho. A gente conseguiu, então, entender estrutura de classe e objeto, para uma linguagem de programação orientada a objeto, tá? Depois a gente vai entender manipulação de coleções, list, set e map. E aí a gente vai entender qual é o fluxo de trabalho. O que eu tenho que fazer primeiro para minha próxima aplicação em Java funcionar. Que vai ser o quê? Fazendo uma aplicação básica. E aí tem esses 2 ambientes. Eclipse, exatamente do jeito que se escreve, e IntelliJ, que é Intelli com 2 L's, J no final. Para entender o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é isso. O que eu preciso fazer primeiro? Qual é a estrutura de classe e objeto que eu tenho que ter? De classe ou objeto? Qual é a coleção que eu preciso ter, para daí eu poder fazer uma aplicação básica nesses 2 ambientes, Eclipse ou IntelliJ, tá? Ficou claro para vocês, gente? Aqui eu já estou avançando, vocês já entenderam que eu já comecei a avançar. Basicão de linguagem de programação foi semana passada. Aqui a gente já está falando em o que eu vou botar lá no meu caderninho que eu preciso estudar para começar a entender Java, caso seja o interesse de vocês. Amanhã a gente vai falar sobre COBOL. Quarta-feira a gente vai falar sobre C#. Quinta, PHP. Sexta, Python. Semana que vem, Ruby, Go. Vocês queriam que eu falasse de Go, eu vou falar de Go semana que vem. E vem outras linguagens de programação. Então, assim, quer ser javeiro? Vem para esse universo do Java, que é maravilhoso, inclusive.
comecem por aí. Estrutura de classe e objetos, coleções, list set map e aplicação básica em Eclipse ou IntelliJ para fluxo de trabalho. Beleza? Gente, aqui já dá para fazer loucuras, tá? Com essas 3 dicas que eu dei para vocês. Live rápida, porque eu cheguei atrasada e já preciso sair, que em 8 minutos eu tenho entrevista, mas acho que já deu para vocês terem uma visibilidade de Java, uma visibilidade boa por onde começar. Java é uma linguagem que a gente chama de legada, é o clássico dos clássicos, muita coisa que a gente está vendo hoje surgiu em Java, e Java continua arrepiando, tá? Java é uma linguagem de programação que está sempre se atualizando, que sempre tem novidade, que sempre tem coisa boa para conhecer. Então, assim, super recomendo que vocês explorem um pouquinho mais de Java. E sempre tem vaga, e paga bem. E startup usa Java, grande corporação usa Java. Entenderam? É por aí que a gente vai. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos amanhã para falar de COBOL, tá? Sistema financeiro. Quem quer trabalhar em banco, fintech, tem que entender COBOL. A gente vai falar sobre isso amanhã. Linguagem de programação com disponibilidade 24/7, non-stop. Tá sempre disponível. E seguimos a nossa semana de linguagem de programação. Beleza? Muito obrigada, como sempre, um prazer. Nos vemos amanhã à 1 da tarde. Obrigada, gente.